o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho eterno, o Evangelho que é filtrado por Jesus e fica para nós o que é dele. Olha só, o nosso tema está aí, deixa eu enxergar melhor. Caim, Balaão e Coré, os mestres da perdição. E o nosso texto básico, que fala sobre os três de uma única vez, está aqui em Judas, no capítulo único, no verso 11, onde o irmão de Jesus, que é Judas, esse Judas aqui, que é irmão de Tiago, ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Conquanto ele próprio fosse irmão de Jesus, mas ele sabe que com Jesus o buraco é infinitamente mais em cima. Então ele não diz irmão de Jesus, ele diz servo de Jesus, o Cristo. Irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus, o Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E eu tenho um livro inteiro escrito só sobre essa epístola de Judas, o qual eu nomeei com o título de A Síndrome de Lúcifer, porque o que você encontra denunciado aqui por Judas é um pessoal que ficou tomado por essa síndrome que acometeu o querubim da guarda em textos espaçados, que não dá no espaçamento para a gente construir uma história minuciosa de qualquer natureza. Tem-se, no máximo, as indicações do que possa ter havido. Muito mais especulação do que história. E se ficarmos no âmbito do princípio simples, que é claro quando se refere à eventualidade desse querubim, desse ser superior, desse ente de uma outra energia, de uma outra dimensão, de uma outra grandeza, de uma outra realidade extremamente superior à nossa, esse Lúcifer, ou tudo mais que o designe nos apelidos que as culturas variadas da Terra puseram, e que foi tomado por essa síndrome de superioridade. Eu irei e eu me tornarei maior do que o Altíssimo. Era um salto para além do pecado humano. O pecado humano, aquilo em razão do que nós nos tornamos como nós somos, nos diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, que tinha a ver com tornarmos semelhantes a Deus. Comam do fruto, é a palavra da serpente. Porque se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ela só não disse que a gente iria ter o poder de conhecer o bem lucidamente, mas sem a vontade, sem o ânimo, sem a determinação e sem muitas vezes o poder de praticá-lo. Ou muitas vezes a revelia, mesmo assentindo com ele do ponto de vista mental, quando vemos as pulsões inconscientes nos colocam no caminho da transgressão daquilo que a gente chama de verdade, justiça e bem. Como Deus sereis conhecedores do bem
mas não se acrescentou um parêntese dizendo, todavia, na maior parte das vezes sem poder de realizá-lo. Fecha parêntese. E sereis conhecedores do mal, mas sem abrir o parêntese de dizer, e praticamente quase todas as vezes sem o poder de evitá-lo, quando ele cresce no coração. Agora aqui, nessa síndrome de Lúcifer, descrita na Epístola de Judas, baseado no livro de Números, no Velho Testamento, capítulos 15 e 16, que contam a história de Dotã, de Coré, de Abirão e da revolta deles, Judas tomou essa história antiga, forte, violenta, que em Jesus precisa ser filtrada, porque quando João, o apóstolo, novinho ainda, antes de Jesus chegar a Jerusalém para morrer na cruz, e tudo que envolveu antes, durante e depois, ele iria fazer uma parada rápida, um pernoite em Samaria, entre os samaritanos, para depois subir para Jerusalém. É perto a caminhada. Se ele andasse um dia inteiro, ele chegaria lá facilmente. E quando Jesus chega em Samaria, e João é que tinha sido o preparador logístico do abrigo para Jesus, ele é que fora antes, quando Jesus chegou lá, ele demonstrou claramente, qualquer um que fosse um leitor mínimo de faces, de intenções expressas na fisionomia, enxergaria com nitidez o fato de que Jesus não estava a fim de ficar lá. Ele estava com pressa. Ele queria ir logo para Jerusalém. E aí os samaritanos vieram e disseram, olha, pode ir. Não precisa se preocupar em parar aqui. Só porque a gente preparou tudo, mas nós estamos vendo que o seu rosto nos grita o seu desejo de seguir a viagem logo, hoje ainda, na direção de Jerusalém. Então, não se preocupe conosco. E João ficou com tanta raiva, porque foi dele o trabalho preparatório, e como ele não podia expressar essa raiva para Jesus, ele não tinha essa coragem, ele não tinha essa ousadia, ele não tinha essa liberdade do grotesco em relação a Jesus, ele transfere, ele projeta a raiva, o ódio dele na direção dos samaritanos, transfere a culpa para os samaritanos e pergunta a Jesus, porventura tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus disse, não. João, você não sabe, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão pensando que vocês estão andando com Moisés no deserto? Ou que vocês são discípulos de Elias no Monte Carmelo para pedirem fogo, juízo, para consumir os inimigos? Não. Número um, esses aqui não são inimigos. Se fossem também, estava proibido. Não. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Portanto, não. Entenda isso, vocês não sabem ainda com quem vocês estão andando. Vocês não são Corés, Datães e Abirão. Vocês tampouco são Moiséses. Nem tampouco vocês estão andando com a manifestação do Deus da primitividade de um povo que estava atendendo o beabá civilizatório, o beabá do reino de Deus.
mas que nem de longe o que eles estavam aprendendo, como se diz em Números 15 e 16, era a projeção ideal do chamado de Deus. Aquilo fazia parte da conjuntura da consciência, do tempo, de uma consciência em construção, portanto, primitiva. Era como estar ainda aprendendo a ficar em pé na idade da pedra. Era como quem estava pulando das árvores para aprender a andar ereto. Para quem ia desenvolver o Homo sapiens, que ainda não era sapiens sapiens, não sabia completamente o que sabia. E aí, em Jesus, nós temos o filtro, nós temos a projeção final. Por isso é que ele diz que ele é o Filho do Homem. Ele é o homem arquetípico. Ele é o ponto ômega de toda essa evolução e desenvolvimento humano. Moisés os estava pegando pela mão, levando no deserto, como Paulo vem a dizer em Gálatas. A lei de Moisés era como um aio, ou seja, um escravo antigo que pegava o menino em casa e levava de casa para a creche, para a escola, pegava na escola e levava para casa. Fazia esse papel de pegar pela mão quem não sabia ir sozinho. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que a lei era só isso, mas que agora em Cristo a gente estava noutra dimensão. Agora nós não tínhamos mais um aio do lado de fora, um escravo. Nós tínhamos a voz de Deus dentro, o Evangelho dentro, o Espírito de Cristo dentro. Nós tínhamos os passos de Jesus para seguir, o Evangelho de Jesus para viver com alegria, sabendo que os seus mandamentos não são penosos, porque é amor o mandamento dele. Então, o que nós temos aqui em Judas é a recuperação de uma história que ele aplica a um contexto que para ele era de síndrome luciferiana, de uma quantidade enorme de pessoas que andavam por aí declarando o nome de Jesus, dizendo-se discípulas de Jesus, mas que estavam transformando a graça de Deus em licenciosidade, como ele diz no verso 4, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus. Negam, não porque negassem a existência dele, ou negassem que ele fosse uma pessoa extraordinária, fosse alguém acima de todas as referências, não. Eles até admitiam isso. Eles até trabalhavam com essa exaltaçãozinha. Mas Jesus, para eles, não era o absoluto absoluto. Não era. E aqui, especificamente, esses em relação aos quais Tiago menciona, eles se diziam discípulos de Jesus. Eles só não obedeciam. Eles não seguiam o evangelho. Por isso, no verso 5, Judas diz, quero, pois, esse pois evoca o que ele disse antes, por causa desse pessoal que está trazendo outra coisa, que está alterando a nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a me corresponder com vocês e a exortar vocês a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. Porque certos indivíduos se meteram aí, entraram cheios de dissimulação, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, e Deus está conosco. E era exatamente isso. Nós somos todos de Deus. Por que vocês vão obedecer esses apóstolos? Por que vocês vão
se fundamentar no ensino deles. Nós todos somos os seres da comum salvação. Se eles são, nós somos também. Então, se eles têm revelação, nós temos também. Se eles pensam que receberam alguma coisa especial de Deus, nós também. Judas, portanto, está fazendo uma defesa do ensino apostólico que ele representava, que Tiago representava, que os demais apóstolos representavam, e que eles tinham aprendido com Jesus. E não havia um evangelho escrito, nem 2, nem 3, nem 4. Primeiro surgiram cartas de Paulo, especialmente aos Tessalonicenses. A primeira começou a circular, depois outras cartas mais começaram a vir. Era tudo que eles tinham, eram os apóstolos. E dentre os apóstolos, o que eles mais tinham era Paulo, que era o mais prolífero, o que mais escrevia, o que mais tinha a interpretar e a aplicar, seguido de João, seguido de Pedro, na quantidade da produção. Judas aqui só escreveu esses 25 versículos, que é quase um bilhete, uma carta pequena do meu site, e que você até acha aí, se você escrever Epístola de Judas ou Síndrome de Lúcifer, você vai achar, com uma paráfrase que eu fiz. Agora, esse é o ambiente. Eram cristãos que tinham deixado a comum salvação. Cristãos que tinham abandonado a fé simples e original. Que tinham deixado de seguir a marca no chão, os passos, a vereda, o caminho, a trilha. Tinham deixado que ela se apagasse diante dos olhos deles. Passaram a construir, a inventar seu próprio caminho, seu próprio passo, seu próprio construir de vereda. E Judas vê o que acontece e como o que eles ensinam é libertinagem pura. Provavelmente ele estivesse lidando com um dos grupos de filosofia gnóstica do tipo licencioso, que eu já falei várias vezes aqui, as diferenças dos gnosticismos. Provavelmente fosse do tipo que dissesse que o que você faz com o corpo, você pode usar seu corpo como você quiser, pode, inclusive, do ponto de vista da sexualidade, se tornar um grande promíscuo, pode se dedicar à prostituição, pode se dedicar ao adultério e às traições, porque o que você faz com o corpo não altera a santidade do espírito se você continuar aprendendo novas lições que a maioria não aprende, que são as lições dos gnósticos, inspirado nos cultos de mistérios dos egípcios, que tinham se espalhado por toda aquela região há séculos, até milênios, e ganhou entre os gregos essa dimensão que tinha a ver com uma filosofia que dizia que você só evoluía pelo conhecimento gradativo dos novos mistérios, que só eram dados a pessoas especiais, não era para todo mundo, era para os especiais, para alguns poucos eleitos. Esse era o gnosticismo, muito parecido com o predestinismo fatalista presbiteriano radical, por exemplo. Era uma salvação para poucos, como alguns eu já vi a vida inteira e ouço hoje em dia, mais e mais, dizendo que Jesus não morreu pelo mundo, ele morreu só pelos eleitos.
Então, o gnosticismo continua presente com variações, ou de ascetismo de um lado, não pode nada, ou de libertinagem do outro, pode tudo, porque os vasos não se comunicam, o que o corpo faz não afeta o espírito, de modo que você pode ser um grande ser cheio de ódio, de raiva, você pode ser um policial que mata a gente como quem mata mosquito, sem se preocupar com coisa nenhuma. Você pode ser um miliciano, mas se você der o dízimo, você está santificado, pode fazer o que quiser, o corpo é seu, a vida é difícil, você metralha os outros e segue adiante, dá o dízimo e dá glória a Deus que você está todo limpo, continue indo aprender algumas coisinhas que os bandidos que você mata, sendo você também um bandido entre eles, não sabem, mas você é superior porque sabe. É como o Israel de Deus, essa gangue, esse movimento no Rio de Janeiro hoje, de filhos e netos de crentes, traficantes de drogas diversas e assassinos, destruidores de terreiros, de casas de umbanda, de casas de mães e pais de santos. E eles vão e dizem que estão fazendo isso em nome de Jesus, que são os protetores do evangelho no morro. Em nome de Jesus. E matam, e esfolam, porque eles são o Israel de Deus. De modo que as coisas só se repetem ciclicamente com outros nomes e outros apelidos. E aqui nesse caso, o que estava acontecendo é o que ele chama de libertinagem. Obviamente associando isso à glutonaria, ao embebedamento de um pessoal que vivia de porre, sem consciência, e em nome de Jesus dizendo: vem, irmãzinha gostosa, nós temos a liberdade. Você é casado, eu também sou, mas e daí? Deus nos ungiu. E nós temos aqui a nossa alegria de um prazer só nosso, que foi Deus que nos deu. Venha, não é pecado. Os pecados acabaram, a gente pode fazer o que quiser e o nosso espírito está santificado. Era esse o discurso. E os apóstolos no que ensinavam sobre uma vida bonita, limpa, fiel, amiga, leal, em vínculos sem traição, sinceros, amorosos, cristalinos, puros, cheios de luz, de amor, de graça, de verdade, de justiça, estavam sendo completamente relativizados como os que ensinam o Evangelho nos dias de hoje, verdadeiramente o Evangelho, que são apenas vozes ecoando Jesus, ecoando os apóstolos, na esperança da certeza da ação do Espírito Santo nos corações, estão em estado de relativização absoluta. O que antes nos era a comum salvação, já não é mais para quase ninguém. A pessoa pode chegar lá e inventar qualquer coisa. O Jesus miliciano, o Jesus do fogo, o Jesus do ódio, o Jesus que manda separar o joio do trigo, o Jesus que diz que você recebeu unção para fazer juízo sobre os ímpios da terra, que você tem que comandar o mundo em nome de Deus, estabelecendo leis e obrigando os que não creem, os que não querem, os que não gostam, leis que nem são cidadãs, são leis da particularização de alguma crença ou doutrina ou dogma, querem estabelecer como leis constitucionais, querem fazer com que os usos e os costumes da seita de um determinado grupo, seja ele qual seja, gnóstico de prática ou não, libertino ou legalista, tanto faz, os dois extremos são completamente iguais no espírito
espírito divisionista, segregacionista, arrogante, supremacista e pecaminoso que produzem são iguais. Tanto faz. Mas você está andando aí. E você é um dos que vieram relativizando tudo. Aí eu me lembro mais do que muito bem. Eu me lembro quando inventaram, eu tinha 1 ano de fé, se você deixasse um óleo dentro de um vidro, muitos dias até o óleo ficar escurecido, era sinal de Deus de que o óleo estava no ponto para curar os doentes, expulsar os demônios. Eu me lembro muito bem. Eu fui chamado numa casa, cheguei lá para expulsar um demônio horrível numa pessoa. Aí chegou logo depois um pastor hiper, super, ultra fanático, pentecostal com óleo, falou: desculpa, reverendo, nós vamos usar esse óleo aqui, porque ele já está sendo curtido no altar há não sei quanto tempo. Ele falou lá como ele está com a cor escura, está no ponto, o diabo não pode nem ver abrir, que sai correndo. Aí ele foi lá, eu fiquei olhando, ele era um senhor, eu era um jovem de 19 anos, e eu fiquei olhando. Ele abriu lá o óleo dele, quando tentou ungir o possesso, levou um cacete no meio da cara mesmo. Na minha geração, no passado, a gente dizia no meio dos córneos, né? Levou no meio da cara, pá! Saiu todo dobrado lá para fora. Aí eu falei: por favor, vamos parar de palhaçada aqui. O demônio sai assim, ó, sai dela em nome de Jesus. Não tem mágica, é autoridade. E me lembro, cheguei em casa, falei para o meu pai que eu estava assustado de ver a crendice do povo, de pastores. Isso há 49 anos. Aí de lá para cá eu fui vendo de tudo, de tudo. As rosas, as águas fluidificadas, tudo que foram inventando, os fetiches, as pedras de toque, as águas de Israel, tudo que foi sendo dado ao povo. Olha, oferte e leve para casa, porque isso vai te curar, vai abençoar o seu lar. Eu fui vendo eles pegarem suco de uva, transformarem no sangue de Cristo, venderem por uma fortuna em ofertas, e a pessoa levar para casa para ungir os 4 cantos da casa e jogar o líquido em volta da casa para o diabo e para os demônios não chegarem perto, porque tinha suquita consagrada ali. E vendo para todo lado o pessoal fazendo as maiores loucuras. Depois, no final dos anos 80, início dos anos 90, começam aquelas loucuras de cai. Se o Espírito Santo estava presente, as pessoas tinham que cair. Aí caíam estribuchando, pareciam os endemoninhados. Mas agora o que antes eles tratavam como endemoninhado, sem nem muitas vezes o ser, muitas vezes era histeria, sugestão, medo, pânico, só isso. Se você pegasse pela mão e dissesse: para com isso, filha, para com isso, meu irmão, levanta, chega, tá bom, deixa eu te ajudar. Tudo que é endemoniado quase se levantava nessas reuniões de grupo, assim, porque a maior parte vinha sugestionada. Mas agora o oposto tinha se estabelecido. Caía tanta gente, e os pregadores do neopentecostalismo, como Benny Hinn, como o Morris Cerulo e vários outros da mesma escola, chegavam aí com os paletós rodando, ou sopro, e o povo, brá! Aí ficava lá. E como vocês veem ainda até hoje, em algumas reuniões onde as pessoas vão para cair mesmo, e se contorcer, e virar os olhos, e perder a consciência.
E não adiantava. Eu gritei, 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 gritei e gritei. Décadas. Dizendo isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é psicopatologia religiosa. Vocês vão ficar loucos. Isso vai virar uma câmara de insanidades, um hospício. Vai se tornar o maior hospício do planeta Terra. Parem com isso. Aí, no iniciozinho dos anos 90, veio o tal do dente de ouro. Aí, quem tinha unção de Deus ganhava dente de ouro. Aí o cara vinha te mostrar, olha aqui, pastor, eu estava ouvindo o senhor pregar e esse meu dente aqui ficou de ouro. Aí eu dizia, olha, não teve nada a ver comigo, nada a ver comigo. Mas o senhor não crê que foi o Espírito Santo que me deu o dente de ouro? Eu dizia, olha filho, eu não quero discutir com você, mas eu sou do tipo muito natural. Eu creio que se o Espírito de Deus quisesse te dar e curar todos os dentes da tua boca, porque a tua boca provavelmente esteja cheia de dentes doentes. Doença de dente é cárie, é exposição do nervo do canal, que começa a dar dores horríveis, o apodrecimento por falta de trato, a raiz amolece até ele cair, sair. Isso é doença normal de dente, que a gente vai ao dentista para isso. Agora, eu não sei de dente de ouro. Eu nunca vi ninguém dizer que não tinha dente nenhum e nasceu a terceira dentição. Mas eu não descreio disso de jeito nenhum, de nada. Mortos podem ressuscitar, quanto mais uma terceira dentição aparecer. Agora, seria uma dentição normal, não seria uma dentição de ouro. Então, desculpa, tem alguma coisa aí que não tem nada a ver com a natureza simples do Espírito de Cristo e de Jesus. Mas isso virou moda. Depois de uns 3, 4 anos, a moda foi passando, sabe por quê? Porque os dentes de ouro eram fajutas. Começaram a doer, começaram a desaparecer. O material, quando os dentistas examinavam, era o mais pobre possível, esboroável. Era tudo araque. Era obra, sinceramente, de demônios. Ou super somatizações psíquicas. Nada além de carne, de mente ou de ação maligna. E o povo se gloriando nos bezerros de ouro na boca. E aí só via a coisa indo piorando, piorando. Depois veio o tal do dom de línguas, que não é essa de falar em outras línguas, é de ser visitado pelo Espírito Santo. E a mesma coisa que acontecia com alguns endemoninhados, antigamente, como nós chegamos a ver na minha casa, e meu pai foi o primeiro que viu, chegou até a levar um susto. Uma senhora, cujo nome não me sai da cabeça, nem a imagem, e já faz tantos anos, talvez ela já esteja morta, ela já era uma senhora de 50 anos, já faz 50 anos. Então, ela ficou possessa lá em casa. Tinha sido uma ex-secretária da presidência da Petrobras, e começou a invocar demônios, ficou tão horrivelmente possessa que perdeu tudo, a vida se descontinuou, acabou no Amazonas, na minha casa em Manaus. E no dia que meu pai estava orando com ela, papai e mamãe, e ela ficou possessa a primeira vez, ela botou uma língua. Meu pai, que não era um cara exagerado, nem impressionável, com nada. Para ele tudo é, vamos examinar. Uma mente, antes de tudo, pensante e científica. Mas quando ele abriu os olhos, ele ouviu aquele grito, ele estava orando, ele abriu os olhos,
Ele me disse: meu filho, eu nunca vi um espetáculo dantesco como aquele. E olha que eu já vi coisa esquisita. Mas a língua da mulher parecia uma gravata. Eu não sabia que uma língua podia se estender. Eu sabia que em algumas condições ela vinha bastante para fora. Mas daquele jeito, parecia que ela tinha se pendurado como uma gravata na mulher. Uma gravata de um homem vestindo uma camisa, aquela língua imensa e balançando só embaixo, esquisita. E aí isso começou a acontecer. Chegou um tempo que em São Paulo, por exemplo, isso não era mais manifestação demoníaca, era sinal de plenitude do Espírito Santo. A pessoa ficava supostamente cheia do Espírito, só estava tendo um ataque de histeria e gritaria, e aí botava a língua, aquela língua lá embaixo, e o povo, e foram. A teologia da prosperidade já tinha chegado, que foi o bezerro de ouro. Bezerro de ouro dos cristãos foi a teologia da prosperidade. Culto ao ouro, ao dinheiro, que está aí até hoje, foi destruindo tudo, acabando com tudo, porque a nossa comum salvação foi desprezada. Porque o evangelho de Jesus e o fundamento dos apóstolos foi desprezado. E é exatamente a mesma coisa que Judas está tratando aqui, com esse grupo de cristãos licenciosos, provavelmente influenciados pelos gnósticos, e que estavam corrompendo a fé, o entendimento, o comportamento de todas as pessoas que eles encontravam na comunidade de fé, e eram arrogantíssimos, ao ponto de que do verso 5 em diante, Judas os compara àqueles seres que Gênesis 6 fala deles a respeito, os Benai Elohim, ou os vigilantes, como diz o livro de Enoque, o livro de Daniel, que tinham descido sobre o Monte Hermon e feito um pacto de que eles iriam possuir as filhas dos homens e gerar uns híbridos entre humanos e seres de outra civilização, de outra dimensão. Por isso, na linguagem de Judas, foram anjos, que são seres extraterrestres. Não são dessa nossa dimensão, não habitam os nossos bares. Eles vêm de outra dimensão. Eles deixaram o seu estado original, a sua camada dimensional, deixaram o que Judas chama de o seu domicílio, que é a sua dimensão, sua habitação natural, e se imiscuíram e se entregaram a toda sorte de prostituição, corromperam a espécie humana e a espécie também da maioria dos animais, fizeram experimentos loucos, conforme a gente vê retratados nos mitos da antiguidade, que cada dia mais são menos tratados como mitos e muito mais como histórias do bizarro, das coisas que aconteceram no tempo dessa miscigenação que foi destruída, acabada pelo dilúvio. E Judas está se referindo a isso. Usa também o caso de Sodoma e Gomorra, da mesma licenciosidade, da mesma prostituição, da mesma promiscuidade, da mesma falta de integridade humana. Por isso ele diz, ora, estes da mesma sorte, porque são sonhadores alucinados, vivem difamando autoridades. E no caso aqui, não era o imperador romano, nem os sumos sacerdotes de Jerusalém, as autoridades eram os apóstolos. Difamavam os ensinos de Paulo, os ensinos de Pedro, os ensinos de Tiago, os ensinos de João, de todos os que tinham aprendido com Jesus e que, como não é um texto civil,
para ser designado à sociedade secular, é uma carta para ser lida na igreja, para quem tem fé. E os apóstolos separavam muito bem a sociedade secular, que tinha lá a sua laicidade, de acordo com o regime, mas para os cristãos eles eram eles, e os cristãos éramos nós aqui, obedecendo à justiça do reino de Deus, que é muito superior a qualquer justiça estabelecida por qualquer regime, lei ou constituição, incluindo a lei de Moisés, que ficou coisa de criança perto do evangelho do reino de Deus. Mas esses, Judas diz, difamam as autoridades. Aí ele dá o exemplo de que o próprio arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que é uma coisa que não está escrito na Bíblia, está escrito no texto judaico apócrifo da Assunção de Moisés e de alguns outros textos considerados apócrifos pelos judeus que narram historinhas assim, e Judas faz menção dessa história en passant aqui, de que o arcanjo Miguel, de acordo com essa narrativa da literatura judaica paralela, assim como o livro de Enoque, era uma literatura que não constou em todo o cânon judaico, mas em boa parte, em alguns cânones, está presente até o dia de hoje, como um livro autêntico, revelação autêntica. Assim, fechando parêntese, o que aconteceu foi isso, ele leu e ele disse, são diferentes de Miguel. Olha, Miguel, que era um arcanjo, mas ele não ousou proferir juízo infamatório contra Satanás, sendo ele um igual. Satanás era um arcanjo. Sendo ele um igual, não julgou que era assim que ele iria enfrentar essa luta, desancando, destruindo até o diabo. Ao contrário, ele disse que o Senhor te repreenda, Satanás, fazendo uma citação de Zacarias, no capítulo 3, quando o anjo do Senhor, enfrentando a Satanás, diz exatamente a mesma coisa. O Cristo, antes de Jesus, diz exatamente a mesma coisa, que o Senhor te repreenda, Satanás. Aí Judas diz, eles não têm esse pudor. Eles desancam e abrem a boca contra todo o ensino daqueles que receberam a autoridade de Jesus, que foram os apóstolos, para divulgarem o evangelho. E quando ele fala de apóstolos, ele está falando daqueles que andaram com Jesus na história. Não é dessa meninada aqui que se auto-intitula apóstolo, e são uns apóstolas, e nada mais do que isso. Não obedecem nada, evangelho nenhum. Ao contrário, são aqueles que deturpam a fé, são o pai dos moveres estranhos, dos espíritos estranhos, das doutrinas perversas, daquele ensino que corrompe a alma e apaga as marcas do evangelho no chão do mundo. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, toscos, idiotas, que ficaram emburrecidos totalmente, sem nada de razão espiritual, se corrompem em tudo que fazem, em tudo que falam, em tudo que propõem, aí se diz, ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que era, já expliquei, você vá lá no nosso Papo de Graça de quinta-feira passada. Eu não vou repetir. Foi 1 hora e pouco só falando sobre o caminho de Caim. Movidos de ganância como Balaão, se precipitaram nesse erro de Balaão, ganância. O evangelho dá lucro. A gente não tem que fazer o que está certo, tem que fazer o que dá certo. E acabaram perecendo na revolta de Coré, que é aquilo que exatamente esses homens aqui estão fazendo.
E essas pessoas, Judas diz, são como rochas submersas que ninguém vê, vem com o barco, bate nelas e afunda. E elas estão metidas nos cultos, nos púlpitos, eles jantam com vocês, se banqueteiam com vocês, andam sem nenhum recato. A boca é suja, é palavrão, é ódio, é arma, é raiva, é uma ousadia demoníaca que eles carregam. Vocês não conseguem perceber que eles são pastores de si mesmos, que eles só se interessam por aquilo que o egoísmo deles pede, que eles não têm fruto nenhum, que eles são nuvens sem água, impelidas pelo vento. O negócio deles é mover, é vento para lá, vento para cá, mas não chove graça em lugar nenhum. É tudo invenção. São árvores que não dão fruto, duplamente mortas, desarraigadas. Será que vocês não veem que não tem nada deles plantado no Evangelho? Que onde eles chegam só geram convulsão, raiva, grito, ódio, e expressam as suas próprias sujidades até no modo de falar. Será que vocês não percebem que eles não têm referência? Jesus não é o autor e o consumador da fé, o Evangelho não é a referência, eles são como estrelas errantes, que estão andando na direção da negridão das trevas. Quanto a estes também, Enoque, e aí ele cita explicitamente o livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, disse: eis que vejo o Senhor entre as suas santas miríades, vindo para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. E os ímpios são os crentes, são os pervertedores da fé, não são os lá de fora, são os que sabiam de tudo e perverteram tudo. Vêm trazer juízo contra todos e fazer convictos os ímpios, que impiamente praticaram as coisas que corromperam em nome de Deus e de Jesus, acerca de todas as palavras insolentes que eles proclamaram e proferiram contra aqueles que traziam o genuíno evangelho de Cristo Jesus. São murmuradores, é gente amarga, descontente, pessoas que seguem as suas paixões por dinheiro, por poder, por fama, por licenciosidade, por qualquer coisa. A boca vive propalando grandes arrogâncias sobre quem eles sejam. São, todavia, aduladores de autoridades outras políticas para receberem benefícios por motivos interesseiros. E aí eu, enquanto leio aqui, vejo o rosto de milhares de líderes cristãos no Brasil e no mundo inteiro. Vocês parecem que não enxergam nada quando leem a palavra. Aí tem aqui um vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Lembrai-vos, lembrai-vos. Não deixem que eles apaguem as pegadas na areia. Não deixem que eles joguem e abram espaço para que os caminhos, para que a vereda menos percorrida do caminho estreito, da porta estreita do Evangelho puro e simples de Jesus seja apagado diante de vocês. Aí você me pergunta, e onde é que Coré entra nisso? Coré foi a ilustração, uma delas que Judas usou. Caim, porque para viver assim tem que ter feito a opção pelo caminho de Caim, que é o caminho do ódio, do desamor, e da quantificação, das estéticas numerais. Vejam a mensagem de quinta-feira passada.
caminho de Caim. Para andar assim, tem que ter a ganância, o desejo de sobressair, de aparecer, de ser o grande bruxo, o grande profeta, de ter poder. Como alguns me dizem, você sabe o que me dá tesão no meu ministério? E as 2 ou 3 vezes que eu perguntei o quê, eu ouvi a mesma coisa. O poder que Deus colocou na minha mão, o poder de falar e as pessoas obedecerem. E eu olhei para aquilo e digo, meu Deus, que coisa mais diabólica. O evangelho foi-se pelo ralo, acabou, morreu. Jesus ensinou a abrir mão. Ensinou que quem quer poder não tem o poder de Deus. Que para viver cheio do poder de Deus tem que ser habitado pela fraqueza, pelo quebrantamento, pela humildade. E que aquele que se exalta será humilhado. E que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que ama a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Aquele que aborrece a vida conforme o mundo chama de vida, esse terá a verdadeira vida eternamente. Os princípios todos invertidos. Como Jesus disse, ou não sabeis que aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Balaão queria esse caminho, e foi por esse caminho que andou, como milhões andam entre nós. E acham que essa é a verdadeira espiritualidade, que traz riqueza, é a do bezerro de ouro. E Datã, Coré e Abirão, essas 2 figuras aqui nomeadas através de Coré, conquanto fossem 3 os líderes da rebelião, e 250 os que a ele se uniram. E qual era a razão da rebelião e quem eram esses? Coré, Datã e Abirão. E os outros 250 que a ele se uniram. Eles eram da tribo de Levi, conquanto muitos deles sejam aqui chamados em números, muitos homens da tribo de Rubens tenham se unido à revolta, mas esses revoltosos que criaram o clima de morte contra Moisés e Arão, incitando uma espécie de apedrejamento de Moisés e de Arão, qual era o argumento desses levitas? Estavam lá com os seus incensários de bronze, reivindicando a sua autoridade, paramentados de maneira levítica, dizendo, olha, Deus nos escolheu também, Moisés. Deus nos escolheu também, Arão. Vocês estão pensando que a revelação de Deus só vem através de vocês? E Moisés e Arão estão aqui, de acordo com Judas, como arquétipo dos apóstolos de Jesus, nessa peregrinação, nesse deserto, nessa caminhada. São os orientadores. Sendo que Paulo diz que o próprio Cristo vai à frente. Porque em 1 Coríntios 10, Paulo diz que o povo de Israel era acompanhado por uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aquela pedra das águas vivas. Cristo com eles, milagres de Deus com eles, presença de Deus com eles. E Moisés e Arão não trouxeram a eles nenhuma sugestão perversa. Mas, de repente, eles se levantaram. Bateu aquele surto. Não, nós somos mais. Eles são só 2. Por que a gente tem que fazer o que eles dizem que Deus falou com eles?
A pergunta seria: Deus falou com eles alguma coisa que seja anti-Deus, anti-humana, anti-verdade, que seja o contrário do que já estava proposto e que nós acolhemos e aceitamos no Monte Sinai como proposta de vida e de caminhada? Tem alguma coisa sendo acrescentada? E nenhum deles tinha nada a dizer. Mas tinha um ciúme, uma inveja. É quando a pessoa fica com raiva da graça de Deus, que separou uns para uns dons e separou outros para outros dons. E eu vejo uma quantidade enorme. Por exemplo, em 98, quando eu escrevi uma carta e mandei para todo mundo no Brasil, dizendo que eu estava me divorciando porque eu tinha pecado e porque eu não sentia nenhum desejo de restaurar o meu casamento, eu iria prosseguir com o meu divórcio, estava me desligando de todas as minhas vinculações evangélicas no Brasil e no mundo, porque eu queria viver como um cristão e eu sabia qual era a minha igreja, quem era a minha igreja, e eu não queria mais fazer parte desse grupo onde Coré, Datã, Abirão, Caim, Absalão estavam cada vez mais reinando soberanamente. E a palavra apostólica, a palavra do Evangelho morta. Apesar da minha incoerência pessoal naquele momento da vida, porque eu não vivi daquele jeito, eu vivi uma vida limpa, pura e santa, para Deus, com integridade e na presença dos homens, eu não queria, por causa do que eu estava vivendo e por causa da relativização que eu estava reconhecendo em mim, eu não estava querendo nem abrir a boca. Ia ficar em silêncio até Deus falar comigo e me liberar. Mas me desliguei e eu vi a torcida organizada que havia no silêncio. Todo mundo que dizia: Deus te levantou. Como um que tem aí, especialmente, que dizia: um cara como você só aparece de 200 em 200 anos. Aí os que diziam que eu era um gênio, que eu era isso, que eu era tudo de lindo e de bom. Aí, de repente, quando eles ouvem a notícia, eu só ouvi: oba, aleluia. Vários grupos se reuniram para saber o que fariam com o vazio que eu ia deixar, como é que aquilo ia ser ocupado, quais seriam os nichos que eu deixaria vago para eles entrarem. Estavam felizes e muito felizes. E alguns deles só atingiram o que atingiram de corrupção pública, acolhida por muitos por causa do vazio que eu deixei. Porque enquanto eu estava presente, não tinha por onde eles entrarem, eles tinham que comer pelas beiradas, mas tinha um núcleo duro onde eles não penetravam e onde a palavra era guardada e proclamada e anunciada. E agora isso estava desfeito. Eles iam entrar e sair como esses últimos 25 anos mostraram que eles entraram e saíram e fizeram o que quiseram e ninguém conseguiu pará-los. Essa é a história de Coré, Datã e Abirão. E eles foram para frente da tenda da congregação e chamaram a Moisés e Elias, Moisés e Arão, e disseram: olha, quem é que deu isso a vocês? Vocês estão pensando o quê? Agora vocês vão ter que dividir o poder com a gente. Ou então vocês vão ser tirados do lugar. Aí foi quando o texto de Números diz que a glória do Senhor se manifestou no deserto. Não diz que aparição foi essa, de que jeito, de que forma, se foram rodas como aquelas de Ezequiel, que tipo de aparição, mas foi uma aparição alienígena para os sentidos humanos. Não era algo que as pessoas costumassem ver, era algo que ninguém costumava ver. E apareceu, e assombrou aqueles entes primitivos de 3.400 anos atrás, que entraram num desespero panicado. E aí o Senhor falou com Moisés: saiam, você e Arão,
do meio desse povo, porque eu vou acabar esse povo. Esse povo não tem cura, Moisés. Esse povo não tem jeito. É melhor começar tudo de novo, porque eles não vão dar em nada bom. Como na realidade, vocês viram o que aconteceu de 3.500 anos para cá. E Moisés se jogou no chão com Arão e intercedeu: não, Senhor. Não, não, por favor, tu és o Deus da vida, da compaixão e da misericórdia, não faz isso. Morrerão todos por causa de um ou de uns? Por favor, não. E aí, Deus muda de ideia, entre aspas, é um antropomorfismo. Ele manda que Dotã, Coré e Abirão, com as suas famílias, e os 250 homens que a ele se uniram, todos levitas, pegassem os seus candelabros, pusessem fogo e incenso, se separassem, e aqueles que tivessem o sinal de Deus, de que o seu candelabro fosse aceso pelo fogo divino, esse seria, de fato, o vindicado por Deus, o validado por Deus. E foi o que aconteceu com Arão. E os outros todos, Moisés disse: separem-se deles. Não fiquem nem perto da tenda deles. Porque se eles baixarem a cova, ao Seol, como todos os homens morrem, então Deus não falou por mim. Mas se alguma coisa inaudita acontecer com eles, vocês verão que Deus falou por mim. E na mesma hora, o chão se fendeu debaixo das tendas de Datã, Coré e Abirão. E eles foram tragados com tudo o que tinham e todos os que eram, tragados e sepultados e desaparecidos do chão do deserto. Essa é a chamada revolta de Coré, que é arquetípica para designar a relativização, de acordo com Judas, da nossa comum salvação, da doutrina de Jesus, que não era a doutrina dos reformados, nem a doutrina dos catecismos católicos, nem as doutrinas dos novos catecismos dos moveres contemporâneos, não. Quando Jesus fala em doutrina, como em João 7,14, quando ele fala em doutrina, ele está falando no Evangelho. O Evangelho é o ensino douto de Deus, é o ensino elevado de Deus para todos os homens aprenderem a serem humanos. É o Evangelho que nos torna humanos e que nos torna divinos. Como eu digo cansativamente, eu olho e no Evangelho eu sei como é aprender a se tornar um ser humano. Como eu aprendo também como é aprender a se tornar divino, se tornar um pequeno Cristo, andando como Jesus. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação e a sua também. E nós lidamos o dia inteiro com aqueles que desde os primeiros momentos, desde as primeiras décadas, se levantam para relativizar a mensagem de Jesus e do Evangelho, como vocês veem acontecendo hoje. A maioria de vocês é pastoreada por Corés, Datãs e Abirãos. São pastoreados por Caíns e Balaões. Seguem os mestres da destruição da alma e continuam fazendo isso. Eu vejo pessoas que dizem: Caio, o que você ensina é muito legal, mas não é praticável. O próprio Braulio já leu aqui para mim uma quantidade enorme de cartas de pessoas assim. Diz aí para o Caio, Braulio,
que o que ele prega é lindo, só não é praticável, não dá para ninguém praticar. E eu digo que é mentira, porque se eu estou dizendo que o evangelho é praticável e eu mesmo não o pratico, eu sou mentiroso. Eu não sou o absoluto do evangelho, só houve um que é Jesus, que o encarnou de maneira absoluta, mas eu sei que eu vivo o evangelho na minha relatividade humana, até onde a minha consciência consegue ir. Eu tenho buscado viver o evangelho da maneira mais encarnada, simples possível, conforme a sinceridade do meu coração, na presença de Deus e dos homens. Eu sei que o evangelho é praticável. Eu sei que perdão para todos é possível. Eu sei que não odiar é possível, é real. Que não alimentar ira é real. Que não viver amargurado é maravilhoso, é uma bênção, é possível. Que não ser tangido pela cólera, que não se entregar à dissolução, não se miscuir naquelas coisas que diluem o caráter. Tudo isso é possível porque é possível na minha vida. Minta você mesmo contra a verdade, mas não queira transferi-la como mentira sua para mim. Não tente. E o que Judas está dizendo a todos os que ele diz, quanto a vós outros, ó amados, que é o pouco de gente que tinha restado, pelo amor de Deus, não andem nisso, senão vocês vão se corromper do mesmo modo, porque não dá para seguir essas pessoas sem se corromper com a doença espiritual delas. Elas são espiritualmente doentes, insanas, perversas. O prazer delas está no naufrágio dos outros, no domínio sobre os outros, no controle sobre a alma dos outros, sobre o voto dos outros, sobre o pensamento dos outros, sobre o medo dos outros. São ditadores dos medos, ditadores dos pânicos, ditadores das assombrações, ditadores do inferno, ditadores dos juízos. E vocês os seguem. Chamam de apóstolo, de meu bispo, de meu pastor, de meu sacerdote, mas são os bruxos perversos da vida de vocês. São os feiticeiros usando o nome de Cristo Jesus, mas serão tragados pela história, serão tragados pela terra, serão sepultados no nada. Daqui a um tempo, todos nós começaremos a morrer, eu e eles. Eu também, e eles também. Muitos deles têm a minha idade, outros são um pouco mais novos, tem alguns um pouquinho mais velhos. Mas daqui a pouco todos começarão a morrer. E quem for jovem o bastante verá que todos esses que incitaram a revolta de Coré nessas gerações de corrupção do evangelho vão morrer e a memória deles vai ser apagada. Não vai demorar nenhuma geração e ninguém vai lembrar mais deles. Mas aquele que prega, que vive, que anuncia a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, vai permanecer. Não vai ser apagado. Não vai ser engolido pela história. O testemunho continuará a ser dado. Será um luzeiro para esta e para outras gerações, porque assim como foi no passado, essa é a garantia de que será no presente. Se eu não falasse de Coré, você nem saberia quem ele foi e nem quem ele é hoje.
Mas você sabe quem é Moisés. Você sabe quem é Arão. Você sabe quem é Jesus. Vocês sabem quem são os apóstolos. Vocês sabem por que nós chegamos até aqui. E não foi por causa de nenhum dos gurus do cristianismo, a começar de Constantino, não. Nós só estamos aqui por causa da pedra angular. Porque alguns poucos mantiveram o testemunho contra tudo e contra todos. É por isso que chegamos até aqui. E eu falei sobre esses 3 arquétipos, porque eu sei que nós estamos vivendo dias onde uma grande maioria está andando no caminho de Caim, com ódio dos irmãos. Outros estão tocados pela cobiça, pela ganância, pela sede de poder e de aparecer e de sobressair, não importa como, ganhando riquezas e fazendo milagres como Balaão. E outros praticam a revolta de Coré. Outros trazem a relativização da palavra, da autoridade do Evangelho. Jesus não é mais absoluto nessa geração. Eu já vi gente para quem eu falei, mas Jesus não ensina assim. O cara diz, é verdade, não ensina assim. Mas o Evangelho evoluiu, pastor, o Evangelho evoluiu. Eu digo, o quê? Para Jesus, fora de Jesus, ainda que apareça alguém como anjo de luz, é Satanás. Se tiver algo a ser acrescentado, é diabo. Se tiver algo a ser suprimido no Evangelho, é demoníaco. Ele é o autor e o consumador da fé. Fora dele é engano espiritual, não faça isso. Mas eles a si mesmos, apesar de todas as advertências, prosseguem, porque são Caíns, Balaões e Corés. Senhor Jesus, que essa exortação, porque essa é uma palavra de exortação, seja feita no Espírito Santo, e que por ela milhares de mentes enxerguem, se vejam e decidam pela vereda simples, contínua, antiga, imutável, nova, eterna, do Evangelho de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Amém, amém e amém.